Olá, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. Eu vou apresentar em nome da minha equipe, que é composta por mim, pela Bruna e pelo Vinícius. Então, a gente analisou o case de análise de viabilidade de uma pizzaria. Então, a gente deixou aqui bem descrito qual que é o case. Então, a gente dispõe de R$ 150.000 e a gente tem todos esses itens para calcular. Vou tentar ser um pouquinho breve porque é bastante coisa para a gente apresentar aqui. Então, seguindo aqui, professor, a gente tem todos os custos, todos destrinchados da maneira mais detalhada possível. Então, a gente tem a categoria de despesas aqui, onde tem as exigências legais específicas, custo com vendas, o imóvel, salários e encargos, aquisição de equipamentos, depreciação dos ativos fixos, matéria-prima e mercadorias. E tudo isso está resumido aqui nesse quadrinho, onde o custo fixo totalizou 26 mil, despesa fixa 8.300, o custo variável em 56 mil e as despesas variáveis em torno de 267. Então, o total de todos os nossos custos é de 92.109,45 centavos. Então, aqui tem todos os links, caso queira dar uma olhada e validar. E vamos seguindo então com a tabela de preços. Lembrando que o custo é o valor gasto com bens para produzir outros bens e serviços, e a despesa é o valor gasto para administrar e sustentar o funcionamento da organização sem que tenha impacto direto no processo de produção. Então, vamos seguindo depois desses conceitos. Então, aqui está a tabela de preços, que é composta pelo, basicamente, o nosso cardápio, né? Então, quais são os insumos que a gente usa e qual que é o final, né? O custo de fabricação das pizzas. Então, a gente fez a previsão de 2 sabores, que é bacon e frango catupiry. Então, tem aqui o preço de venda unitário das pizzas, e a gente também usou como referência esse link aqui que você pode acessar. Então, seguindo mais um pouquinho, nós temos o ponto de equilíbrio aqui, onde a gente destrinchou tudo bem certinho também, dos valores das vendas, para que a gente encontre o nosso zero. Então, tá aqui tudo bem detalhadinho, o valor das vendas, quanto que a gente precisa vender de ambas as pizzas que a gente previsionou ali, então o valor de vendas, os custos variáveis, despesas variáveis, custos fixos, despesas fixas não desembolsáveis. Então a margem de contribuição vai girar em torno de R$ 8.000, com um ponto de equilíbrio contábil de 4,36 e o ponto de equilíbrio financeiro de 4,33, isso para pizza de bacon. Para a pizza de frango catupiry, a margem de contribuição já é um pouquinho maior, de 19.540, com um ponto de equilíbrio contábil de 1,79 e o ponto de equilíbrio financeiro de 1,78. Então aqui também a gente deixou tudo bem certinho o que cada item quer dizer, como que a gente chegou nesses valores aqui. Então vou seguir um pouquinho mais aqui falando das nossas premissas. Então aqui a gente provisionou a venda de 40 pizzas por mês. Então aqui é 1.200 por mês, né? Quer dizer, 40 pizzas por dia, 1.200 pizzas por mês. Então 70% das nossas vendas vão ser por delivery. Então a gente vai ter esse residual de 30% que vai ser vendas diretas. Então aqui a gente previsionou todo o ano. Dá para ver bem certinho aqui. Então, aqui também a gente colocou qual foi a referência que a gente usou para provisionar essas 40 pizzas. Então tá aqui a reportagem, onde a gente de 2015, um pouco desatualizado, mas já dá uma noção pra gente que eles vendiam 44 pizzas por dia. Então a gente caiu um pouco na realidade e provisionou 40. Seguindo, temos uma porcentagem de crescimento anual de 8% e analisamos a receita em critérios diferentes. Uma receita otimista, uma receita moderada e uma receita pessimista, seguindo todos esses critérios aqui. Então, aqui está detalhado quais são os valores, caso seja muito bom, caso seja moderado e caso não seja lá tão bom, nosso péssimo. Então, aqui tá todos os custos e despesas, então imposto sobre venda de 9,5% de acordo com o Simples Nacional, que é o anexo 1 na terceira faixa ali.
Os custos variáveis vão girar em torno de 0,20%, considerando 30% de taxas de aplicativos de delivery em cima de todas os 70% das vendas. Então, seguindo, a gente tem essas despesas por mês com pessoal. Então, durante o decorrer dos anos, a gente provisionou um crescimento, né? Então, vai aumentando todos esses custos, tanto com pessoal, quanto as despesas comerciais e as despesas administrativas, considerando também uma inflação de 5% de ajuste anual. Seguindo um pouquinho mais aqui, professor, nós temos o fluxo de caixa, onde a gente fez como se fosse um DRE aqui, em que a gente analisa todas as receitas, custos e despesas. Aqui está tudo bem detalhadinho, onde a gente consegue ver o EBITDA, o LAI, o fluxo de caixa líquido, descontado e o payback. Então, analisamos no cenário otimista, no cenário pessimista e no cenário moderado, que é o primeiro, que é o realista, né? Então, o primeiro ano, a receita vai seguir as seguintes proporções: 50, 60, 70, 80, 90 até 100%, e mantém 100% para o restante dos meses. Então, seguindo um pouquinho mais, tem aqui o resumo com as análises, onde a gente vai ver o fluxo de caixa também analisando os 3 parâmetros. Então aqui temos os custos todos detalhados e aqui embaixo nós temos o que realmente interessa, que é a nossa taxa de atratividade, que é a taxa de retorno do investidor. Então o investidor só vai entrar sabendo que vai ter 20,8% de retorno. Então temos o VPL calculado que está 135.919, o TIR de 138%, e o payback vai ser em 10 meses. Então esse valor residual aqui vai ser uma depreciação que a gente acabou colocando, que é o valor para cobrir o aporte inicial do investimento. Então, como a gente tem toda essa questão para ser avaliada, aqui a gente usou mais ou menos o mesmo valor, só que arredondamos para o capital de giro, que é onde a gente vai pagar os fornecedores, despesas fixas devido ao pagamento dos clientes, que a maioria acontece com cartão de débito e que entra no caixa somente no fim do mês. A nossa alavancagem vai ser 0, porque a gente não emprestou dinheiro do banco para viabilizar a nossa pizzaria, e a liquidez corrente vai ser em torno de 1,13% esse índice. Então, a conclusão que a gente tira é que a nossa pizzaria é viável e, portanto, apostaríamos nesse projeto. Então, muito obrigado por todo o semestre aí, professor. Até mais.